Hoje estamos em Jaguarari, Serra dos Morgados, região do estado da Bahia que vem se destacando na produção de cafés especiais. Isso se deve a um conjunto de fatores: altitude, geografia no terreno acidentado, sustentabilidade e envolvimento com a comunidade que vem propiciando o desenvolvimento de cafés com notas especiais que vão desde tons frutais até mesmo notas de chocolate. É nesse universo que vamos agora apresentar para você como e de que maneira esse manejo pode propiciar e trazer para o nosso estado desenvolvimento econômico nessas comunidades. Vamos nos acompanhar e ver o que está acontecendo aqui na Serra dos Morgados? Tem muita coisa para poder mostrar para vocês. Passarinho aí me contou que já tem novidades aí para o ano que vem aí. O que vocês já estão preparando aí para o ano que vem? Quer deixar já para a gente esse spoiler aí para o ano que vem? Olha só, vai ser e não perca. Eu sei que ele se apaixonou aqui porque é um dos momentos mais lindos e eu espero que vocês apresentem para o público o Ópera Café, né? Ingrid Torres, que é uma cantora de ópera. Mas a questão é a seguinte: nós recuperamos a cachoeira, que é um lugar lindo, e nosso sonho era fazer shows de ópera nessa cachoeira. É o projeto Ópera Café. Trazer grandes cantores de ópera. A ópera talvez esteja um pouco distante de algumas pessoas do Brasil, dessas regiões mais longínquas, porque o que tem objetivamente é uma massificação de músicas que se paga muito caro, que às vezes fomenta violência, agressividade, humilhação, uma paixão que a gente não sabe de onde ela vem, porque todo dia é chifre, é dor, é morrer. Gente, a música é uma coisa belíssima, tão diversa. Nós temos o jazz, o blues, né? Nós temos a ópera, nós temos o sertanejo, nós temos todos os tipos e é preciso experimentar todos os tipos. Qual é o problema? Há uma massificação com dinheiro público de um mesmo tipo de música. E eu, assim, quando eu trabalhei e vivi na Europa, eu tinha o hábito de tomar café próximo de um Teatro Scala, na Itália. E algumas vezes eu pude assistir algumas óperas, uma delas com Plácido Domingo. E eu sou apaixonado por ópera e eu vi que você também é apaixonado. A ópera é uma música que entra na alma de um outro jeito, né? E nós temos no sertão grandes cantores de ópera. Quem não está vendo aqui, vê o Instagram ou vê essa matéria sobre a Ingrid. É uma cantora linda. Nós temos a Eliane Chagas, que é minha amiga. Hoje é a cantora principal da Orquestra de São Paulo, que vai estar aqui conosco já no próximo ano, abrindo o projeto que eu, Duda e Joaquim. Duda, que não conhece, está acompanhando, ela é a produtora desse evento. E Joaquim é o proprietário dessa fazenda, que tem a cachoeira. Então, nós três, junto com Ingrid Torres, já estamos trabalhando na primeira edição do Ópera Café, que vai acontecer o ano que vem. E lá você vai poder escutar ópera de boa qualidade, num ambiente bucólico, com a natureza exuberante, sentado, muito bem acomodado e tomando um café de excelência aqui nesse vale da Serra dos Morgados. Em meio às montanhas do sertão baiano, Jaguarari desperta ao aroma do café e ao som da arte. O terceiro Ecofestival do Café celebra o encontro entre tradição e inovação, onde o grão e a melodia se tornam cultura. Entre vozes, cores e aromas, estudantes, artistas e produtores compartilham histórias que aquecem corpo e alma. A ópera se mistura ao cotidiano, transformando o palco em uma experiência sensorial que revela o talento da nossa gente. É a arte educando, inspirando e aproximando jovens da riqueza cultural do nosso território. No Ecofestival do Café, Jaguarari mostra que o sabor da música e o som do café podem ecoar muito além das xícaras, podem transformar vidas. Meu nome foi escolhido embaixo de um pé de café, não vocês. Meu pai falou que estava em dúvida como que seria o nome da menina, de repente ele pensou, folhando café, sentou lá, descansou, o nome da menina vai ser Liliane. E hoje eu estou aqui, apaixonada por café, e trilhei meu caminho, vendo mãe colher o café, colocar no terreiro ainda de uma forma bem rústica, a menina do café. Quando eu era só criança, achava que os pés floridos de café usavam vestidos de noiva.
tão brancos, tão puros, tão cheios de fé. Sonhava em costurar sonhos num ateliê, mas foi o aroma do café que costurou em mim o outro querer. Na lida da minha mãe vi poesia dura, colher, secar, torrar, moer. Era mais que rotina, era cultura. E algo em mim dizia, esse café precisa viver. Não era justo que ficasse ali, apenas entre montes e mãos esquecidas. Ele era ouro, era raiz, tinha que tocar outras vidas. Então cresci e na mochila levei não só livros e cadernos, mas também o grão, o cheiro, o legado de um tempo eterno. Na faculdade, vendi em cantina e refeitório, e o café, que era da serra, ganhou nome, ganhou história. Virou perfume nas bolsas, aroma nos corredores, presente em embalagens douradas, coração entre os sabores. E me chamaram a menina do café. Com orgulho, com afeto, com a alma em cada pé. Fiz vinho, fiz cerveja, com os mesmos grãos que vi florescer. E hoje, a serra se ergue em colheita, em novas mãos a renascer. Portas se abriram, cidades despertaram, e o que um dia foi quase silêncio, virou canto em terras que sonharam. Sou feita de flor branca e chão vermelho. Sou feita de brasa e de céu. E onde houver um gole de história, lá estará o meu papel. Porque o café, que era esquecido, hoje é grito, é memória, é altar. Olha onde chegamos. Foi através das mãos da Chica, da Elizabeth, do Rubão, da Maria, do Ireno, do Josemar, da Cleide, do Toiban, do Bebé, do Joaquim e do Juraci. E de tantos outros produtores que se juntaram a nós. E eu sou a menina do café que um dia ousou sonhar. Para nós aqui como é que o café entrou na trajetória de vida dele e de que maneira eventos e práticas como essa que nós estamos vendo aqui acontecer nesse festival, como o Cup do Café, é importante para a cadeia produtiva do café, para agregar desenvolvimento e justiça social. Bom, minha história com o café começou lá atrás com meus pais, que já eram produtores, mas já estava desacreditado, né, com o café, porque produzia um café commodity. E aí, numa oportunidade, um momento que meu pai ficou adoecido e ficou impossibilitado de cuidar do café, eu ali na transição, né, virando adulto, a gente acha que com 18 anos fica adulto. Sim. E aí a gente quis assumir para poder para suprir aquele momento ali, né, que foi apenas uma safra. A ideia era colher uma safra e depois partir para um outro negócio, né? A ideia era estudar, ir para a capital, aquela história que a gente imagina que são histórias de êxito, né? A gente tem poucos exemplos assim de êxito quando se fica na zona rural, principalmente quando se é jovem. E aí nós fizemos esse trabalho e o trabalho foi excepcional. Nós colhemos um café e esse café ganhou notoriedade e fez com que mantivéssemos na roça e criando propósito, tendo boas condições. E é o que eu desejo aqui também para todos, né? Eu desejo que todos prosperem produzindo café. Ser pequeno produtor já é passado, né? Pequeno produtor que não se desenvolve mais. Hoje o pequeno produtor tem oportunidade como qualquer outro. O conselho que eu dou é: acredite, galera, acredite no potencial de cada um de vocês, entenda quem são vocês e o negócio de vocês para poder fazer valer a pena. Então acredite, independente da cultura, saber que cada conselho e cada pessoa boa que entra na nossa vida vem para somar e que a gente possa trazer isso para nossas vidas e levar a prosperidade para nós, né? Conhecimento é sempre muito importante. Como é que se faz uma boa torrefação de cafés especiais? Então, eu sou mestre de torras,
e sou responsável pela qualidade da empresa Roxo Cafés em Belo Horizonte. Eu sou o responsável por fazer a seleção dos cafés lá e trabalho com essa seleção há muitos anos. E fui convidado pelo professor Juraci para ser o consultor da Serra, para fazer o mapeamento de qualidade dos cafés da Serra. O nosso objetivo é entender qual que é o gosto do café da Serra. A gente já sabe que é um café único, mas quais são os sabores e quais são os gostos do café da Serra. Então, todos os cafés que estão sendo produzidos aqui por produtores especiais, né, que produzem cafés especiais, eles estão trazendo esse material para mim. A gente está fazendo a classificação, a seleção, e após a torra, né, a gente faz uma degustação e entrega para o produtor uma classificação desse café, sendo ele especial ou não. Quando o café ele é especial, né, ou seja, é um café que tem atributos positivos, né, de corpo, de doçura, né, de finalização, esse café ele vai para a etapa de torrefação, que foi a etapa que a gente fez mais cedo, né, que tem as filmagens, onde a gente estava torrando esses cafés para ele ser apreciado aqui no evento, né, e para ele também poder ser comercializado, tanto pelos organizadores do evento, quanto no futuro a ideia é dar uma assessoria para que os produtores da Serra possam comercializar esses cafés. E a ideia é que eles agreguem valor, né? Hoje um pacote de café especial ele tem um valor agregado muito mais alto e isso pode ser uma peça-chave na transformação social desses produtores aqui da Serra, né? Onde eles conseguem, com pequenas produções, porque todas as produções aqui são pequenas, arrecadar, né, um valor, algo que pode realmente transformar a vida dessas pessoas. As condições aqui são únicas, então o café daqui provavelmente ele é único também, tá? E o público hoje, antigamente a pessoa entrava na cafeteria e pedia um café. Alguém ia lá, pegava uma máquina de expresso e fazia um café para ele. Hoje a gente vem de experiência, entendeu? Então assim, se você pedir um café, o cara vai te perguntar, mas que variedade que você quer? Mas em que método você quer? Ah, mas que região? Que país? Certo? Você quer um café com um processo SAT, né, que é um processo sustentável, ou você quer um café orgânico, ou você quer um café feito por mulheres, ou você quer um café de sucessão familiar, tá? Então assim, hoje uma carta de cafés de uma cafeteria que tiver, sei lá, de 5 a 10 cafés, ela é pobre em variedade, certo? Então existem cartas, por exemplo, em Curitiba, mesmo aqui no Recife, né, de colegas que a gente tem, que tem de 27 a 30 diferentes tipos de café para a pessoa provar. Além de 5 a 10 métodos diferentes para ele poder apreciar esse café, além do expresso, além dos métodos de filtrado, para ele poder ter experiências diferentes. E aí a pessoa volta, não para tomar um café, mas ter uma nova experiência. Agora imagina esse sortilégio de experiências diferentes de café, com diferentes métodos, a pessoa vai querer voltar todo dia na cafeteria. Fred é arquiteto e ele vem desenvolvendo aqui na região uma arquitetura integrada a este ambiente com um propósito de sustentabilidade. Então vamos conhecer um pouco aqui da sua história e ver de que maneira essa arquitetura pode fazer parte e contribuir nesse desenvolvimento sustentável de regiões como essa aqui da Serra do Morgado. Fred, muito obrigado por nos atender a equipe da TV Conexões. Por favor, conte-nos um pouco da sua história e de que maneira esse trabalho que você vem desenvolvendo aqui está contribuindo para o desenvolvimento sustentável dessa região. Eu sou um arquiteto de São Paulo, eu nasci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, me mudei para Mogi das Cruzes para estudar arquitetura, que é uma grande paixão minha desde criança, sempre desenhei, sempre tive envolvido com essa coisa da arquitetura. Minha mãe viu logo cedo e incentivou. Então, entrei na faculdade, amei, fiquei apaixonado pelo curso e fui estudar economia na construção, isso lá em 2000. Estudei no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, fiz uma pós-graduação lá. E a partir daí comecei a desenvolver meus trabalhos sempre direcionados para
para o meio ambiente, para como a casa ela se comporta usando o entorno dela como ferramenta de uso da casa. Então, o sol é muito importante, os ventos são muito importantes, aonde a casa está localizada, como ela vai se conectar com os espaços ao redor. E aí desenvolvo esse trabalho já há 26 anos, que eu tenho escritório há 26 anos, e conheci o pessoal daqui, conheci a Jusce, que tem um bistrô aqui, Flor de Jurema, e a Jusce me convidou para vir para cá, junto com o Joaquim, para desenvolver tanto o projeto do bistrô quanto o projeto da casa do Joaquim, que é essa casa que a gente está vendo aqui ao fundo, né? Eu acho que o trabalho do arquiteto ele é muito isso de se abrir mesmo e receber como uma antena, para receber todas as informações do ambiente, do que o cliente quer, do que ele precisa, e pensando em como utilizar materiais que são de fácil acesso, né, para a gente construir uma obra sustentável. Então essa casa ela nasce de toda essa confluência de conversa, de como a gente consegue ter isso num custo legal, né? Não adianta, porque fazer usando muito dinheiro é uma coisa muito fácil, mas num custo legal, com materiais interessantes, para o local. E pensando numa casa que ela é projetada de uma maneira, eu gosto de fazer isso, de como se ela já existisse nesse lugar, né? Como se ela fizesse parte do lugar. Então, andando pela casa, você consegue se conectar com todos os espaços. Algumas vistas, elas são posicionadas e direcionadas, e outras vistas elas são mais amplas e a gente consegue ter uma percepção de como tudo acontece. Então agora ela está numa fase de obra, numa fase final, ela foi coberta agora e a gente vai começar os acabamentos, elétrica, hidráulica já está quase toda pronta, é enterrada, né? E é assim que funciona o projeto, né? Essa é a nossa ideia. Perfeito. Então, o nosso estudante, o estudante do curso técnico, o estudante dos cursos técnicos de edificações, né? Se ele quiser trilhar esse caminho, né, para poder chegar, quem sabe também, até fazer uma faculdade de arquitetura, tá? De que maneira você poderia deixar para eles aqui um conselho para que eles pudessem desenvolver essa sensibilidade ou procurar esses caminhos de sensibilidade para poder se conectar com o meio e acabar desenvolvendo projetos como esse que dialogam com o meio ambiente e principalmente com a inovação, a criatividade e a sustentabilidade? Eu acredito que a arquitetura é um curso que está muito ligado ao modo de vida das pessoas. Então, parece muito distante, mas é muito próximo da gente. A arquitetura, ela conecta os espaços com as pessoas. E a gente trabalha, na verdade, a gente fala, vou fazer um projeto de arquitetura, vou construir algo. O que a gente precisa construir são vazios para as pessoas ocuparem. Então, são espaços vazios onde as pessoas ocupam. Eu digo para pessoas que estudam edificação, que gostariam de fazer arquitetura e que fazem arquitetura, para começar a observar tudo. Observar a natureza, observar o sol, o vento e observar as pessoas, como elas usam os espaços. Isso é o mais interessante e faz parte da nossa vida. Eu falo que, por exemplo, eu vou ao cinema, às vezes eu preciso ir 2 vezes, porque a primeira eu fico tão focado nos cenários e como as pessoas estão se comportando e usando aqueles espaços e eu nem presto atenção no filme às vezes. E depois eu preciso voltar para ver o filme, né? Mas o estudar a arquitetura, fazer a arquitetura, ela está muito relacionada ao modo de vida das pessoas. Eu acredito muito que a arquitetura tem a ver com os espaços em volta. Então é começar a se abrir para perceber como as pessoas usam os espaços, como eles são, como a gente direciona a luz, como a gente direciona as visuais, as janelas, as portas, elas não são por acaso. Elas querem sempre dizer alguma coisa para a gente. Então, o que eu tenho a dizer é que a arquitetura é um curso maravilhoso, é lindo, eu sou apaixonado, eu já faço arquitetura há muito tempo, mas eu estou sempre apaixonado. Ontem eu cheguei aqui, eu fiquei emocionado de ver a casa. O Joaquim sempre me manda fotos, né? Mas ver aqui construindo, as pessoas usando, porque ontem teve um desfile de moda no meio da ópera, né? É uma coisa incrível. E o mais emocionante é isso, é ver as pessoas usando, né? Porque a gente faz os espaços para as pessoas. E aí ver gente usando, as pessoas caminhando, circulando, isso é maravilhoso. Então, quem gosta dessa área, eu acho que tem que mergulhar
investir em andar pelas cidades, andar pelos lugares e começar a desenvolver essa sensibilidade do que é a relação das pessoas com o espaço. Bom, vimos até agora que a Serra do Morgado ela está integrando um projeto que vai muito além de um ecofestival do café. É a integração de natureza com desenvolvimento sustentável e uma arquitetura que dialoga com todo esse ambiente à minha volta. Como vocês podem perceber, tudo que está se desenvolvendo aqui agora nesse momento está sendo integralizado a esse ambiente. Estamos aqui no Chalé Casa de Raquel, onde ocorreu uma exposição de fotografias e uma degustação e harmonização de queijos, vinhos e café. Muito mais daqui a pouco no próximo bloco. Olha, essa vida é uma batalha todo dia, mas nada como o tempo pra gente ver o quanto já conquistou. E ter alguém do nosso lado faz toda a diferença. Na Bahia também é assim. O governo tem um lado, o do povo baiano. E quando estamos assim, lado a lado, não tem pra ninguém. Se antigamente escola boa era só particular, nos últimos anos estamos entregando as escolas públicas mais modernas do Brasil. Se no passado a saúde era para poucos, com trabalho sério estamos construindo a maior rede de policlínicas e hospitais estaduais do país. Tudo público. É da gente. Estrada era um sonho distante. Hoje aproxima cada vez mais pessoas e desenvolve todo o estado. E luz e água? Mal chegavam. Agora a Bahia é líder em energia renovável e tem água nas casas de cada cantinho do nosso estado. É da gente. E se antes todo mundo só vinha aqui turistar, hoje o mundo todo quer fazer negócios com a Bahia. A gente sabe que ainda tem mais para fazer. E com a parceria Bahia-Brasil, o trabalho não vai parar. Porque quando o governo escolhe o lado da gente, a Bahia avança sem deixar ninguém para trás. Eu tô contigo e não abro. Eu tô do seu lado, cuidando do povo. Eu sou o governo do estado. É a Bahia pra frente. Lado da gente. Estamos aqui com a professora Márcia Galvão. Ela é professora de História da Rede Estadual de Ensino do Colégio Modelo de Juazeiro e ela está participando aqui do Ecofestival na Serra do Morgado com uma exposição muito sensível de fotografia. Professora Márcia, por favor, conte-nos um pouco da sua história e o que representa essa exposição para esse momento, para esse festival. Em primeiro lugar, agradeço a presença de vocês aqui. É um projeto muito significativo, o Ecofestival da Serra dos Morgados. E de qualquer coisa, eu sou professora, então eu tenho uma preocupação muito grande em estender o meu fazer como professora para além dos muros da escola. E dentro da sala de aula eu trabalho muito com leitura de imagem, com vídeos. Existem os projetos estruturantes da rede estadual que procuram incentivar e estimular os alunos a participarem, a ter um olhar mais sensível para a arte. E isso gerou uma curiosidade para mim também sobre a fotografia. E vindo para a Serra dos Morgados, não tem como você não se apaixonar. Um clima diferente, uma geografia maravilhosa, uma tranquilidade. E os habitantes daqui. As minhas imagens, minhas fotos são do cotidiano, de pessoas que me remetem à minha origem, de mulher sertaneja, de filha de catingueiros, que sempre trabalharam na lida da terra, que possibilitaram a ascensão da gente à escola, da universidade, mas que a gente valoriza muito as nossas raízes. Então, a fotografia, no mundo atual, ela cada vez mais ganha espaço. Todo mundo fotografa hoje em dia, né? Com o celular, inclusive minhas fotos são feitas, essas que estão aqui, muitas delas foram feitas com o celular, e nós podemos usar a fotografia para alcançar espaços sociais, econômicos, né? Usar como ferramenta de ter uma qualidade de vida, de você produzir com outro olhar, de ter sensibilidade. Nem todo mundo fotografa igual.
E a escola, a formação do estudante, de um estudante mais crítico, que observe o seu cotidiano, que conheça a sua realidade e que traga isso para o seu espaço escolar e para a sociedade de um modo geral. Então, essa exposição ela tem, antes de tudo, um fator de sensibilidade para quem nós somos, de onde a gente veio. Como diz o Ayrton Krenak, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, é importante a gente saber de onde a gente veio, valorizar o trabalhador braçal, valorizar aquele que põe a comida na nossa mesa, e a fotografia é um caminho. Há alguns desses trabalhos que a senhora destacaria aqui como um dos grandes exemplos desse significado, dessa representatividade, dessa sensibilidade? Tem o seu Celso, né, que é um agricultor, que trabalha na casa de farinha, é um homem que tem muito orgulho do que faz, do seu ofício. Hoje mesmo estive conversando com ele, perguntando se ele gostaria de mecanizar o trabalho dele. Ele disse que não, que enquanto estiver vivo, ele quer continuar mantendo essa tradição. Então, isso é muito importante, você ouvir alguém voltado para as suas raízes e que está ensinando aos seus. Os netos dele já estão aprendendo o ofício. Então, é história, é memória, é identidade, é ancestralidade. E a ancestralidade da gente é muito variada no Brasil, porque nós temos 3 matrizes, né? A indígena, a negra e a europeia. E a gente não pode deixar nenhuma delas fora para a construção de quem nós somos e de como a gente pode contribuir para um país melhor e para um mundo melhor. Muito obrigado, professora. Parabéns pela sua sensibilidade e pelo seu trabalho. Quer deixar uma mensagem para os nossos estudantes aí de incentivo a se enveredar por essa sensibilidade imagética? Que assistam documentários, vejam filmes, leiam livros, trabalhem com a imaginação e com esperança, porque sem imaginação e sem esperança, a vida não tem sentido, né? E as coisas mais importantes da vida não são apenas coisas. Então, valorizem cada cotidiano, cada conhecimento que vocês adquirem e sigam seus sonhos. Contextualize aqui para a gente, para os nossos ouvintes e principalmente para os nossos alunos, o que é a Capribé e o que ela significa para essa região e principalmente para as pessoas que estão envolvidas nessa cooperativa. Boa tarde, é um prazer. Eu que agradeço essa oportunidade. Dizer de que a nossa Capribé é uma cooperativa onde temos diversos produtores e várias famílias que participam desse projeto. É um projeto bacana porque é o desenvolvimento da cadeia produtiva leiteira na nossa região. E é satisfatório porque nós estamos buscando cada vez mais incluir os jovens, porque são o futuro, né? Para dar essa continuidade nesse trabalho. A Capribé é recente porque ela vem de 2023, mas os laticínios são de 2022, né? 2018. Mas dizer de que cada dia que passa a gente vem buscando acolher mais famílias, desenvolver outros tipos de derivados, como a gente já tem o queijo, iogurte, ricota, e buscando mercado para agregar mais pessoas nesse projeto. Então é um projeto bacana. Eu gostaria de convidar as pessoas que participem desses projetos, que façam parte de cooperativas, de atividades que sejam sustentáveis para a região. E a nossa Capribé, ela vem buscando participar nos concursos. Agora recebemos o concurso Queijo Brasil de Blumenau, onde mandamos 4 queijos e ganhamos 4 prêmios e ganhamos também como melhor queijaria do estado da Bahia. Então, para a gente é muito grandioso saber de que a gente sai do semiárido e vai buscar esse prêmio lá fora. Isso só enriquece a nossa atividade, porque agrega mais valor ao nosso produto e agregando valor a gente também vai conseguir um valor melhor para vender o queijo, para melhorar a vida do produtor, que a nossa intenção, nosso objetivo é fazer com que o produtor possa melhorar suas condições de vida e possa permanecer na sua região. Ele vem de uma família que já tinha tradição de produção de queijo aqui na região, de queijo coalho, de queijo requeijão, mas ele percebeu que o estudo poderia ressignificar isso e transformar a sua vida. Então vamos conhecer agora um pouco da sua história para que ela possa servir de inspiração para os nossos estudantes
e demonstrar como é possível a educação agregar inovação, sustentabilidade e transformação na vida das pessoas. Rangel, obrigado pela oportunidade de falar conosco da TV Conexões. Por favor, conte-nos um pouco da sua história e de que maneira a educação ressignificou essa tradição familiar na produção de queijos. Bem, minha família, meu avô era vaqueiro, já fazia queijo, o queijo tradicional, queijo manteiga, que chama aqui no Nordeste. Na nossa região, a gente chama de requeijão de corte. Meu pai fazia com minha mãe também o requeijão. E como você falou, eu estudei em escola técnica, sou oriundo de escola técnica. Eu fui estudar em Minas Gerais, porque na época não tinha aqui ainda escola técnica na região. Lá aprendi a fazer outros queijos diferentes, a exemplo do queijo canastra, e trouxe essa vivência da escola para a região. Depois eu fiz o curso de Biologia pela Universidade do Estado da Bahia, e lá me deparei com microbiologia, que também tinha tudo a ver com a produção de queijos fermentados. E todo esse conhecimento que eu fui aprendendo, depois fiz mestrado no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e todo esse conhecimento eu fui trazendo para o mundo do queijo para tentar entender e fazer um produto melhor, que eu pudesse apresentar um produto com extrema qualidade, mas também que trouxesse as tradições locais. Um estudante hoje do curso técnico que queira seguir a sua trajetória nesse caminho, se profissionalizar nessa cadeia produtiva do café, qual seria aí o caminho que ele deveria percorrer, quais cursos ele poderia priorizar para que pudesse contribuir com o desenvolvimento da sua comunidade? É uma pergunta difícil, porque assim, hoje o profissional ele tem que primeiro saber muita coisa prática, entendeu? Então assim, a teoria é importante, mas hoje uma pessoa que não sabe implantar uma adubação verde, por exemplo, certo? Com um mix de semente, que é uma técnica muito importante para o manejo ambiental do processo de produção, é complicado, né? E também ele tem que entender muito da questão de solo hoje, porque os solos nossos estão muito depauperados e estão precisando trabalhar aquela questão de solo regenerativo, né? Então, precisamos regenerar os solos, aumentar a matéria orgânica, melhorar a estrutura, que nossos solos estão pobres. Então, assim, a área de solos hoje precisa ter uma vivência muito grande. E o profissional ele tem que entender da cadeia, ele tem que entender da prova de café, da classificação dos defeitos, dos métodos de se fazer café, para entender o que é qualidade, para poder promover a qualidade na colheita e na pós-colheita. Então, eu acho que ele tem que ter vários cursos na parte de qualidade, na parte de manejos, tá? De manejos orgânicos e de manejos também, a adubação faz parte do processo, né? Então, do manejo químico do solo, para ele poder entender toda a cadeia e poder contribuir de forma prática em cada ponto. Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente, a inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura presentes. O esforço, o acolhimento. E a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Agora o seu Celso Ferreira, que ele já vem de uma tradição de famílias de pequenos agricultores e produtores de farinha. Provavelmente muitos dos nossos estudantes e espectadores não conhecem ainda como é todo o processo agregado à fabricação de farinha. Então vamos ver agora na prática, nas palavras do seu Celso, como é que ocorre para que essa farinha chegue desde a sua retirada lá
da plantação de mandioca até a mesa para que nós possamos consumir. Tá? Seu Celso, muito obrigado por nos receber. O senhor pode nos explicar então como são todas as etapas de produção da farinha até esse momento que o senhor está aqui agora? Com certeza. Assim, a gente tem que primeiro vai para o campo, né, fazer a terra, né? Aí lá a gente planta ela no período de chuva, né? Aí a gente faz o quê? Dá umas 4 limpas nela, tá limpando ela, né? Até ela chegar no ponto da gente fazer ela, né? Aí a gente traz da roça, carrega no jegue ou no carrinho. Aí quando chega aqui a gente vai chamar o pessoal aí, descascar ela, né? Aí a gente descasca ela, depois descascada, a gente leva ali no cevador, a gente ceva ela, depois a gente leva na prensa, imprensa. Depois da prensa, a gente leva ela com mais de uma hora de prensa, a gente tira e aí a gente passa na peneira, que é o processo de passar, né? Aí depois da peneira a gente vem levando, trazer ela ao forno. Aí no forno a gente fica umas 3 horas de relógio, uma fornada que dê pelo menos um saco, né? Dá um saco. Aí leva 3 horas de relógio no forno, com 3 horas de relógio já está pronto para o consumo, né? Aí a gente já pode consumir ela, né? É com muito trabalho, mas dá para fazer, né? Como se chama essa etapa que o senhor está manejando aqui agora? Aqui é torrando a farinha, já torrando ela. Aqui a gente está torrando ela, né? E demora mais ou menos quanto tempo para poder chegar até esse estágio? 3 horas de relógio, 3 horas. Então são 3 horas sem parar o senhor aqui nesse manejo? Exatamente, 3 horas sem parar. Aí com 3 horas a gente tira uma fornada e já consome, já joga outra também, né? A gente já pega, já faz outra. Aí faz 3 fornadas, 4, 3 mesmo durante o dia. Né? Então, para que a gente possa chegar a ter um saco de farinha daqueles que é comercializado na feira, é quanto tempo de trabalho? Ele vai dar no tempo de umas 4 horas, 5 horas, mais ou menos. Porque vem do campo, a gente vem para cá de farinha, aí vai fazer o processo dela, aí até ela secar e levar é a casa umas 4 horas. E como é que o senhor sabe que a farinha já está no ponto? É que ela começa você pega ela assim, você vê que ela está sequinha, já crocante, né? Aí você, no rodo também você sabe, o rodo começa, os caroços começam a ficar durinho, aí você já está pronto para o consumo, né? Tem um pouco de dom também, né? Para poder identificar, né? Tem que ter, porque a gente tem que levar o fogo também, tem que ter, como diz, controlar o fogo, né? E ter o dom também de, a noção de ver quando ela está boa, né? Para não deixar nem queimar e nem ficar crua, né? E no próximo bloco, vamos acompanhar uma visita a uma plantação de café aqui na Serra do Morgado. Em 2024, o governo presente na educação fez grandes transformações e a Bahia teve grandes conquistas. Agora, estamos juntos para compartilhar e comemorar os resultados de tanto investimento e dedicação. De norte a sul da Bahia, a educação ganhou ainda mais força neste ano. As novas escolas de tempo integral, as mais modernas do Brasil, e a reforma de centenas de outras escolas oferecem um ensino ainda mais completo para os estudantes. Programas como o Bolsa Presença e Mais Estudo garantiram redução de 50% na taxa de abandono escolar. E o estímulo a projetos artísticos, culturais e tecnológicos mostraram o talento da nossa juventude. E o resultado já chegou. Estudantes mais motivados e o aumento da nota no IDEB nas 3 últimas edições. A educação do Estado é assim: criatividade, sustentabilidade, protagonismo e inclusão, onde cada voz conta, cada projeto inspira. Bahia, governo presente. Educação pra gente. Maravilhoso. Muito bom. Uma conversa com o idealizador do 3º Eco Festival do Café na Serra do Morgado. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu sou uma pessoa apaixonada por café. Acho que
A definição, acho que como eu, todo brasileiro, né? Acho que eu percebi aqui que a equipe da TV Conexões é também apaixonada por café. Então, eu sou natural aqui de Jaguarari, meu avô produzia café aqui na Serra dos Morgados há mais ou menos quase um século atrás. E eu tive a felicidade de estudar fora do Brasil, sou professor da Universidade do Estado da Bahia e fiz meu doutorado, meu pós-doutorado fora. E na Europa eu tinha o hábito de ir para as cafeterias, né? Então, eu vivi um intervalo interessante, que era meu avô produzindo toneladas de cafés aqui e com a vida muito simples. Não havia uma ressonância entre esse cuidado com a terra, com o grão e aquilo que eu via que era um produto muito caro em muitas cafeterias que eu frequentava. E na minha cabeça, assim, era como essas duas coisas podem se encontrar para produzir justiça social e ambiental e uma economia que não seja tão exploradora, né? Então aquilo na Europa me chamava muita atenção. A gente pagar uma xícara tão cara que vem de agricultores que têm uma vida tão difícil. Então o mundo precisa valorizar essas pessoas que estão produzindo os nossos alimentos. Outra coisa que nasceu foi, precisamos de um projeto que as pessoas tenham melhoria na sua vida. Eu via os quintais, muitos pezinhos de café e meu Deus, isso pode ser possível, né? A gente reativar uma cadeia produtiva que há mais de um século foi pujante aqui. Então nós reunimos algumas pessoas, aí eu lembro do diálogo que eu tinha com uma moradora local, que é a Elizabeth, uma mulher que eu admiro muito, e com ela nós montamos digamos assim, um plano. Vamos recrutar as pessoas para voltar a plantar café. Aí lá ia, o pessoal dizia, não dá mais dinheiro, tal. Eu sei que a gente conseguiu formar um grupo de 30 produtores e começamos a plantar. Sei que quando a gente viu, já tinha uma sinergia de mais de 100 mil pés de café plantado. A gente já tinha outros municípios tocados por isso e começamos a imaginar que a gente precisava de um evento para divulgar esse trabalho. E esse evento, nós criamos o Eco Festival do Café, que foi bem desafiador o primeiro. Vocês estão vendo assim uma estrutura que ainda está bem deficitária, mas todo mundo que vem se encanta, é o que a gente conseguiu construir ao longo desses 3 anos. O primeiro Eco Festival foi bem legal, a gente praticamente fez um festival embaixo das árvores no chão. E hoje vocês estão conosco aqui celebrando o 3º Eco Festival, o que é prova de que quando a gente sonha juntos, quando a gente tem projetos que nascem do coração, de uma verdade para trazer justiça social e ambiental, mesmo com todas as dificuldades, isso é possível. Juracy, fale um pouco para nós desse lado escritor seu e também, se puder dar um spoiler aqui desse livro, seria muito interessante para incentivar aí e aguçar a curiosidade da nossa juventude a fazer a leitura do mesmo. Maravilha. Eu vou começar com uma polêmica. Esse livro fala dessa polêmica. Por muitos lugares que eu andei, as pessoas se referem à magia negra como uma coisa ruim. Vejam só, magia é uma coisa maravilhosa e o negro mais maravilhoso ainda. Nós somos negros e ninguém pode falar que a nossa cor, a nossa história é feia, não é mais admissível. Mas a magia negra ficou como sinônimo de alguma coisa ruim. A gente, por exemplo, se eu usasse a expressão, a magia do Natal, não causaria nenhum estranhamento. A magia das festas do povo norte-americano. Essa palavra não causa incômodo. A magia do povo negro causa incômodo. Então nós temos uma questão racial muito forte. Então o livro Ilha das Almas é uma experiência onde eu falo das tradições dos povos indígenas e africanos que fazem uso de um chá sagrado, que é a jurema, e que por muitos séculos tiveram que se esconder, por muitos séculos tiveram que lutar contra a perseguição, e eu conto um pouco a história desses povos que estão no Rio São Francisco. Ilha das Almas é uma experiência que eu falo de tudo isso, mas ele é costurado pela minha relação com a história dessa planta maravilhosa que eu sou apaixonado, que eu cresci com meu avô pequenininho, não imaginava de voltar na vida adulta, mas quando a gente fecha os olhos, nós estamos repetindo caminhos ancestrais e eu estou produzindo café no lugar que meu avô produzia café. O café, então, que é esse ponto de partida para essa experiência aqui, ele está sendo aqui colocado como um café especial. O que torna especial esse café daqui dessa região da Serra do Morgado?
Olha, eu acho que é um jargão que a gente usa. O que torna o café especial são as pessoas, é a luta das pessoas, é o nosso trabalho, que é um trabalho que tem uma pegada ecológica muito forte. Porque quando você bebe uma xícara de café, e eu espero que todos que estejam nos ouvindo, você tem que olhar e fazer uma pergunta muito básica. O que é que está dentro dessa xícara? Porque a gente está vendo a bebida, mas ali pode ter trabalho escravo, ali pode ter desmatamento, ali pode ter exploração econômica. Então, em vários países do mundo, quando a gente pega uma xícara de café, a primeira pergunta é o que é que tem dentro dessa xícara? E o que nós estamos querendo construir e vender para o mundo é a xícara de café da nossa serra tem que ser uma xícara que, quando a pessoa bebe, ela entenda que está pagando e bebendo uma bebida que está cuidando da natureza, cuidando das pessoas. E acho que vocês que estiveram aqui esses dias perceberam que a gente está fazendo um produto para que as pessoas, quando vêm aqui, entendam que é um produto que tenta produzir justiça social e ambiental. E a Serra está aqui com dois produtos, duas linhas de produto. Um deles é o café artesanal, que é esse café que a comunidade produz ao longo de séculos. É um café que eles colocam numa bacia, queimam com açúcar. É o que a gente chama de café artesanal, que para uma linha de consumidores tem seu espaço, né? Só que nós que degustamos café sabemos que esse não é o café da linha dos cafés especiais. Então, ao longo de 3 anos, nós criamos um projeto dentro da UNEB, e aí tivemos o apoio de 2 instituições importantes, que é a FAPESB, junto com a UNEB, e o Fundo Casa Socioambiental. Essas instituições estão nos apoiando para fomentar o projeto de cafés especiais. Quem entende de café especial sabe que aí é um produto já bastante diferenciado, porque a gente precisa colher o grão madurinho no pé, e eu espero que vocês mostrem os frutinhos da serra. Os pés estão maravilhosos, são frutos doces, né? E depois dessa colheita, um beneficiamento também muito cuidadoso, uma torra também muito cuidadosa, porque não se pode torrar de qualquer jeito. Vocês devem ter visto que nós fundamos um galpão de pedra com a mini unidade de beneficiamento. Então nós conseguimos em 3 anos consolidar o projeto de cafés especiais da Serra, e quem está aqui no 3º Ecofestival está degustando cafés com pontuações dos melhores cafés do Brasil e do mundo. Nós temos 6 cafés aqui da Serra, são vários, mas 6 foram pontuados pela Roast Coffee, que é a cafeteria, a torrefação que de alguma forma assina os melhores cafés do Brasil e do mundo, e nós temos 6 cafés especiais com pontuações acima de 86 pontos. Então a Serra está apresentando para a nossa região, para o mundo, 6 cafés com um nível de qualidade extraordinário, com um terroir que é único. Então eu diria que esse sonho, ele está conseguindo trazer uma possibilidade do mundo olhar para um cantinho do planeta, do sertão. Você está no meio do sertão, embora o sertão frio, porque a gente conhece uma paisagem, às vezes tem no imaginário a paisagem de um sertão com cactos, com xique-xique, o que é muito bom e é muito bonito, mas o que vocês estão vendo aqui também é uma paisagem de um sertão de altitude, com serras frias, com uma vegetação que tem um ecótono, que tem espécies de caatinga, de mata atlântica. O nosso sertão é diverso, é bonito, e esse sertão está apresentando ao mundo um produto maravilhoso, que são os nossos cafés especiais. E desse cenário totalmente recuperado a partir dessa intervenção agroecológica na Serra do Morgado, que fez renascer essa nascente, fica aqui o nosso convite para que vocês venham conhecer e participar do 4º Ecofestival do Café da Serra do Morgado em 2026. Te vejo lá.